Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexander Avalca, sócio da ForBlue. Inclusive você pode ver aqui meus contatos, o alexander@forblue.com.br ou o meu próprio WhatsApp, é direto mesmo comigo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato sem nenhum problema. Só cuidado com noites, madrugadas e finais de semana, mas pode entrar sempre em contato comigo quando tiver problemas. Eu estou aqui para explicar e para ajudar você a preencher essa ferramenta. Vocês vão ver que ela é bem simples, tá? Só tem alguns detalhes para você entender sobre cada um dos pontos, mas depois que você entende isso, a gente até colocou que você vai fazer em menos de 3 minutos, mas provavelmente você vai fazer em bem menos do que 3 minutos depois que preencher certinho pela primeira vez, tá? Bom, vamos lá. Então na planilha a gente tem duas abas apenas. Essa primeira aba que é o cálculo do ponto de equilíbrio mesmo em si, e nessa daqui que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio com lucro. Não é bem esse o termo que é utilizado, ele é utilizado como ponto de equilíbrio econômico, mas acho que com lucro fica mais entendível, talvez. Que seria o quê? O mínimo que você precisa faturar para ter um determinado percentual de lucratividade, tá? Aqui, por exemplo, 12%. A gente já vai ver isso em breve, vamos primeiro ver o ponto de equilíbrio aqui, mas a ideia é o seguinte, então. O ponto de equilíbrio, lembra? O ponto de equilíbrio nada mais é do que o mínimo que a empresa precisa faturar para ela não ter prejuízo. Ou seja, se o ponto de equilíbrio der 40 mil reais, se você faturar menos que 40 mil, você vai ter prejuízo. Se você faturar mais que 40 mil, você vai começar a ter lucro. O grande erro da maioria das pessoas é que elas acham que basta somar os gastos e esse já é o ponto de equilíbrio, é o mínimo que você precisa faturar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa de uma empresa e vocês vão ver que não é bem assim esse cálculo, tá? Imagina o seguinte, ó, lembrando que aqui são todos números fictícios, ok? Então você vai colocar a realidade da sua empresa. O primeiro passo, você vai preencher o faturamento médio do seu negócio. Lembrando aqui que o ideal é você pegar pelo menos de uns 6 meses, se você tiver até de um ano, melhor ainda, tá? Porque fica mais... você equilibra mais a sazonalidade dos meses, tá? Mas vamos imaginar que na média, eu vou colocar números redondos aqui, mas na média o faturamento é de 35 mil reais, tá? Coloquei aqui. Pode ver que ele já vai alterando o gráfico. O segundo passo é a estimativa dos percentuais de custos variáveis. Custo variável é tudo aquilo que está diretamente relacionado com a sua venda. Ou seja, se você vender, você tem. Se você não vender, você não tem. Por exemplo, custo com fornecedores, matéria-prima ou terceirização. Se você vende um computador, você não vai precisar comprar outro computador se você não vender aqueles computadores que você já tem. Então, se você não vender nenhum computador durante um mês, você teoricamente não precisa comprar mais computadores para suprir o estoque. Se você é um prestador de serviço, por exemplo, e você constrói site, e você terceiriza a parte do design do site, por exemplo, se você não fechar nenhum projeto de site, você não vai pagar essa terceirização. Então, lembrem sempre que aqui são os custos realmente de produção ou de venda, tá? Se você vende um produto, você tem que pegar aqui e colocar o percentual médio que você gasta com os produtos. Então, imagina que você vende computador por R$1.000, na média, tá? E você paga, na média, R$300. Então, aqui você colocaria 30%. Se você é um prestador de serviço e cobra pelo site R$2.000 e você paga, vamos supor, R$200 para um designer, tá? Fazer a parte de terceirização. Isso significa que é 10% do seu projeto. Se você não terceiriza, por exemplo, você é um eletricista e é mais autônomo, você faz tudo sozinho, então você deixa zero sem nenhum problema. Legal? Esse talvez seja o ponto mais explicativo mesmo. Agora vamos para uma média. Imagina que você coloca ali, você tem 32% de custo, seja com fornecedor, matéria-prima ou terceirização, tá? E você paga de imposto 8%. Esse é o cálculo que você já tem, se você não sabe, pergunta lá para a sua contabilidade, mas essa é uma informação que provavelmente você já tem. Se você gera comissão de vendas, então dá comissão de vendas para o seu vendedor, basta colocar aqui, por exemplo, 10%. Ah, Alex, mas eu não dou comissão para tudo. Aí você coloca na média. Imagine que você dá 10% para uma coisa, não dá nada para outra, você reduz. Ou, quem sabe, até realmente deixa 10% para chutar um pouquinho para cima. Se você aceita cartão, tem a taxa do cartão. Toda vez que as pessoas pagam com cartão, vem uma taxa. Então vai lá e coloca 2,5%. Tá?
ele já arredonda para 3, mas está 2,5, você pode colocar 3 e assim por diante. Outros percentuais seriam outros gastos que talvez você tenha e que não está previsto nesses outros aqui, lembrando que são custos variáveis diretamente relacionados com o seu produto ou com o seu serviço. No caso, vão deixar 0. Muito bem, segundo passo concluído. O terceiro e último passo é as contas fixas da sua empresa. Lembrando que despesas fixas são todas aquelas que fazem parte da estrutura da empresa, ou seja, salário, seu próprio prolabore, aluguel, despesas administrativas, conta de luz, conta de água, materiais de escritório, lanches para o escritório, enfim, tudo aquilo que faz parte da estrutura do seu negócio. Da mesma forma que você pegou uma média aqui do faturamento, você vai pegar uma média aqui das suas despesas fixas, tá? Vamos imaginar que a média das suas despesas fixas é de R$22 mil mais ou menos. Antes de eu dar um ok, veja que você tem um faturamento de 35 mil e uma despesa fixa média de 22 mil. Parece que essa empresa tá boa, não parece? Pô, você tem uma estrutura por mês de 22 mil e fatura 35? Vamos dar um enter para ver se realmente tá. Não tá. Veja, o ponto de equilíbrio, não vem ao caso aqui a gente ensinar o cálculo do ponto de equilíbrio, tá? Mas a planilha serve para realmente calcular diretamente. Veja que o cálculo gera R$ 46.315,79. O que isso significa? Significa que se essa empresa faturar menos que R$ 46.315,79, ela vai ter prejuízo. No caso, essa empresa está tendo prejuízo. E o gráfico serve para isso, ó. O faturamento atual de 35 versus o ponto de equilíbrio. Está errado. Tem alguma coisa errada nessa empresa, tá? Isso acontece porque dos 35 mil reais que você fatura, você já tem 32% dele indo para fornecedor, 8% para imposto, comissão e assim por diante. Por isso que não sobra 22 mil reais para pagar os seus gastos fixos. Legal? Ok aqui? Muito bem. Qual que é o cálculo que a gente tem que fazer agora? Imagine o seguinte, 46 mil reais é o mínimo do mínimo que a sua empresa precisa faturar para não ter prejuízo. Você faturando isso, você também não está tendo lucro. Você está pagando exatamente as suas contas e vai ficar no 0 a 0. Esse é o cálculo do ponto de equilíbrio. Quando a gente vai para o ponto de equilíbrio com lucro, veja que ele traz as mesmas informações já, então os 35 mil, 32%, os 22 mil e assim por diante, mas ele tem um campo aqui de lucratividade. O que seria essa lucratividade? Imagine que passou um mês e você quer saber quanto sobrou de lucro para o seu negócio em percentual. E você quer saber o quanto você precisa faturar para, por exemplo, sobrar 10% de lucro. Lembrando que a lucratividade do negócio é em torno de 10, 15, 20%, tá? Você não vai ter 100% de lucro nunca. 100% de lucro significa que você faturou 35 mil e sobrou de fato 35 mil, porque é 100% daquilo que você faturou. Então vamos colocar uma simulação aqui de 10%. Significa o quê? Que eu quero que sobre 10% do meu faturamento como lucro. Eu vou pagar meus custos variáveis, eu vou pagar meus gastos fixos e vai me sobrar 10%. Quanto que essa empresa neste modelo precisaria faturar? Dou um enter aqui. Essa empresa precisaria faturar R$ 58.666,67 para ter uma lucratividade de 10%. Se fosse de 15%, já iria para R$ 67.692 mil. Então, essa aba aqui serve para você, a primeira aba serve para você ter uma meta de no mínimo desse faturamento. Se você faturar menos que 46 mil reais, sua empresa está tendo prejuízo adoidado. Esse daqui é uma meta de lucratividade. Então, se a meta anterior era de 46 mil para não ter prejuízo, essa meta de 67 mil serve para você ter uma lucratividade de 15% e a sua empresa ser lucrativa em 15%. Legal, pessoal? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, por favor, mande um e-mail para mim aqui, Alexander com KS, tá? Escreva certinho, @forblue.com.br, ou pode me mandar realmente um WhatsApp no 91290033, DDD 41 de Curitiba, tá? Fique à vontade realmente, o nosso objetivo é realmente ajudar com essa gestão financeira, que é tão complicada realmente nas pequenas empresas. Um grande abraço, um ótimo uso da ferramenta, até mais, tchau, tchau!